e eu que encontrei uma caixa com um monte de cartas escritas pelo meu marido. Eu estou casada há 4 anos e quando eu conheci o meu marido, nós namoramos por 6 meses e depois nós fomos morar juntos. E no começo, o meu marido, ele era mais carinhoso, mais atencioso, ele era mais próximo. Porém, depois de um tempo, e principalmente depois que nós tivemos a nossa filha, eu senti que ele se afastou. Ele não é, deixando claro que ele não é um marido ruim, muito pelo contrário. Aqui em casa não falta nada pra nós. Só que ele não é tão presente assim como antes, sabe? Enfim, desde quando nós nos conhecemos, eu soube sobre o passado dele, que foi um passado muito presente, muito marcante para ele. Ele foi casado durante 15 anos com uma mulher 10 anos mais nova do que ele. E eu sei também que ele foi assim, louco, maluco, de tanto amor que ele tinha por ela. Sei que o sonho dos dois também era ter uma filha, mas não tiveram. E até onde eu sei, um certo dia ela acordou, decidiu separar e foi embora. Nunca mais voltou. E lá no início, um dia ele pediu para que eu nunca tocasse nesse assunto, nunca falasse sobre esse assunto, que eu respeitasse. E desde então, eu sempre respeitei. Esse assunto não é falado dentro da nossa casa. Essa ex também eu nunca vi pessoalmente, só por fotos. Sei que ela era muito bonita. Ok, o meu marido, ele desenha. E ele tem uma maleta com vários lápis de vários modelos. E esses dias eu fui fazer faxina e eu tirei tudo de dentro do guarda-roupa para poder limpar e essa maleta tava lá e eu tirei ela também. Como eu já estava limpando tudo, eu também fui limpar essa maleta. Abri e quando eu abri essa maleta, eu vi que lá dentro, bem no fundinho assim, escondidinho, embaixo de tudo, tinha uma caixinha preta. E eu senti de abrir essa caixinha. E quando eu abri essa caixinha preta, tinha várias cartas escritas à mão. E todas tinham a mesma data do lado de fora. Abri uma, comecei a ler e ali eu vi que se tratava da ex. E é claro que eu comecei a abrir para ler tudo. E assim, cada carta era escrita no dia do aniversário de casamento deles. E desde que eles terminaram, a cada data, ele escrevia uma carta para ela. E sim, ele fez isso até hoje. E como eram muitas cartas, eu abria, eu não lia assim perfeitamente, eu lia meio que por cima. E quando eu via algo que chamava atenção, aí sim eu lia mesmo, prestando atenção. Eu vou citar um exemplo de como ele escrevia. Exemplo, hoje dia tal, do ano tal, é a data do nosso aniversário de casamento. Não sei como você está, não sei onde você está, mas eu tô aqui pensando em você, blá, essas coisas assim. Até que em uma dessas cartas, ele conta sobre a minha gravidez. E na carta ele fala para ela ficar tranquila, que ele descobriu que a nossa filha era menina, só que não teria o nome de fulana, nome que eles dariam se eles tivessem uma filha. Na hora que eu li, eu lembrei que eu pensei nesse nome sim para nossa filha, só que quando eu fui falar para ele sobre esse nome, ele falou para mim que ele não gostava, que ele não tinha gostado desse nome, só que era mentira. Ele gostava, só que era o nome da filha deles, pra filha deles no caso. Durante os 9 meses da minha gravidez, ele contava tudo nas cartas, como se fosse para ela. Ele escrevia contando sobre a minha gravidez. E quando a nossa filha nasceu, ele escreveu uma última carta para ela, dizendo, contando que a filha dele finalmente tinha nascido e que ele finalmente estava descobrindo o verdadeiro amor e o que era amar. E que por isso ele estava parando de escrever as cartas, porque ele queria seguir em paz e viver bem com a família dele. E depois dessa última carta, era a última data mesmo, e depois dessa última data não tinha mais cartas. Devolvi todas aquelas cartas, aquela caixinha para aquela maleta, e até então ele não sabe que eu sei. Eu tô muito chateada, eu tô muito triste, eu não sei explicar o que de fato eu quero, porque ao mesmo tempo que eu penso em terminar, eu penso que ele tá tentando também. Até porque na carta ele fala que ele iria viver a família dele e ele tá fazendo isso. Então eu não sei o que fazer, o que pensar. Minha sogra, ela é como uma mãe pra mim. E por várias vezes, por várias situações, já aconteceu dela ficar do meu lado, conversar com ele. Então, assim, eu tô pensando em conversar com ela pra ver o que ela me aconselha, pra ver se ela conversa com ele. Até porque se ele descobrir que eu li, que eu sei sobre tudo isso esse tempo todo, ele vai ficar muito bravo. Então eu não sei como reagir, não sei se eu deixo pra lá, finjo que eu não vi nada e sigo com a nossa vida. Não sei. Não sei se eu posso considerar isso como uma traição ou não. Não sei.
Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu fui sair com um menino e ele tinha o meu nome tatuado no braço. E não era pra ex dele, nem pra mãe dele, nem pra prima. Não, era pra mim. Só que era a primeira vez que eu tava vendo ele na minha vida. Gente, eu fui embora. Quando ele me explicou, eu fui embora. Eu tinha acabado de tomar um chifre, mas pensa num chifre bem tomado. Me traiu com a minha amiga dentro da minha casa. Sim, isso aí é outra história. E aí eu tinha tomado o chifre, toda traumatizada. E mulher, quando toma chifre, faz o quê? Duas coisas. Entra na academia pra poder lançar o shape e quer sair liberando mais do que chuchu na horta. Ah, liberando o quê? A rampimenta. Isso aí mesmo, ó. De noite. Esse meu relacionamento foi um relacionamentozinho rápido, apenas 6 anos. E aí eu tava nas baladinhas da vida, não sei o que. Saía marca, não sei o que. Saía 8 horas da noite, voltava 6 horas da manhã, não sei o que. Não trabalhava virada e isso e aquilo. Morava numa cidade grande que tinha baladas e baladas e baladas. Aí um belo dia, estava eu chegando mais louca que o Batman, quando recebi uma notificação na minha rede vizinha, aquela rosinha. Aí eu fui dar uma bisoiada, meio assim, mais louca que o Batman. Vi que um gatinho tinha me mandado uma mensagem e eu aceitei a solicitação. E ali eu comecei altos papos com o menino mais louco que o Batman. Porque, olha, gente, a solteirice depois de um chifre, ela te humilha. E aí, conversa vai, conversa vem, eu dei a real pro bofe, falei que eu tava a fim de liberar. Perguntei pra ele se ele queria, não queria, que se ele não queria, faz a filha e vem o próximo. E aí ele falou que não, que ele queria, vamos marcar um encontro, que não sei o quê. Marquei de encontrar ele no fim de semana. Não tinha amor aos meus órgãos, falei que ia pra casa dele e tudo certo. E aí, literalmente, eu não tinha amor aos meus órgãos. Porque ele não era bom da cabeça, não. A semana passou, eu na gandaia e aquilo e ali, faz isso e faz aquilo. Quando chegou na sexta-feira, marquei com ele na sexta-feira, de ir lá encontrar com o tal do bofinho que eu tava conversando. Fiquei a semana toda conversando com ele. Me arrumei linda e bela e descobri que ele morava, tipo assim, 3 bairros depois do meu. Bairro esse de uma amiga minha. Bairro esse que eu já frequentei, só que eu nunca vi ele na minha vida. Aí, tranquilo, ele falou que ia me esperar na casa dele, peguei o Uber e fui. Ele veio me buscar na porta, eu vi que ele era realmente o cara da foto, não sei o que, também tinha conversado com ele por vídeo, por mensagem. E aí nós entramos. Gente, quando nós entramos, que ele foi me dar um abraço, que ele voltou o abraço assim, eu vi o meu nome aqui no braço dele. Eu não acredito. Eu falei, gente, será que é alguma ex? E aí eu fui e brinquei. Falei, tem uma ex sua que tem o meu nome. Aí ele virou e falou assim, não, a tatuagem é pra você. A tatuagem não era recente. Eu falei, o quê? E aí ele começou a me explicar. Aí na hora que ele falou, tipo, na hora que eu vi a tatuagem, eu falei, bom, ele tem uma ex que tem o meu nome, né? Coincidência do destino. Aí eu brinquei, tipo, brincalhona, garota pimponha, garota risonha que ri e sonha. Falei assim, caramba, você tem uma ex com meu nome, é o nome da tua mãe, não sei o que. Ele falou assim, não. Serinho, assim, não. Meteu serinho. Eu, não? Ele não. Falei, Ele falou, então, quem que é a minha sócia? Quem é a minha sócia? Ele falou, não é sócia, é pra você. Não tem como, né? Aí cheguei bem pertinho assim da tatuagem. Aí vi que não era recente. Eu falei assim, ué, mas como que é pra mim? A tatuagem, notoriamente, não é recente. A gente se conhece tem uma semana, eu tô te vendo pela primeira vez hoje. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, você tá me vendo hoje. Eu já vi você. Aí esse olho aqui já começou a tremer de nervoso, já deu meu estômago parece que veio, quero ir no banheiro, meu tubinhos piscando, eu falando, meu Deus do céu. A rampimenta, gente, que tava toda, assim, empolgada, ela secou, que parecia o deserto do Saara, de tão nervosa que eu fiquei, o toba não passava um Wi-Fi. E aí ele continuou, que é pra me deixar mais preocupada ainda. Ele falou assim, até que enfim você me deu uma chance, porque eu tive que esperar você ficar solteira, eu tive que esperar isso, tive que esperar aquilo, que não sei o que, não sei o que lá, porque eu estou de olho em você tem 3 anos. Ali, eu já tava assim. E aí ele falou, inclusive estou sabendo que você, né, acabou sendo traída, que não sei o que. E eu assim, me tremendo todo dia. Eu falei, e como é que você sabe tanto assim da minha vida? Meus olhos já piscando, já com medo, perto da porta assim, o cara só abre a porta e sai correndo. Aí começa a gritar, porque ele morava em apartamento, sabe? Apartamento não, ele morava em casa. Eu falei, começa a gritar, deve ter vizinho. E aí ele começou a falar que há 3 anos atrás ele me viu no supermercado com a minha amiga e que me achou muito bonita. Ele trabalhava no supermercado na época. Na hora que eu fui pagar lá, eu fiz um cadastro, que dei meu nome, dei meu CPF, dei meu número, dei minha ID, faltei pouco dar a cor da minha cirola. Ele conseguiu pegar o meu cadastro, que era um negócio que eu fiz lá no mercado, que eu não sei nem, não era fidelidade, era um outro negócio lá.
achou a minha rede social, achou o meu número e desde ali ele começou a vigiar a minha vida, dizendo que ele se apaixonou por mim, que tem 3 anos que ele não fica com ninguém, que ele tava me esperando, que ele sabia que esse relacionamento não ia ser para sempre, que não sei o que, não sei o que lá, e que ele vigiava todas as minhas redes sociais, que não sei o que, porque minha rede social era liberada, eu ainda era metida blogueirinha, que ele tava de olho, que não sei o que, e assim que ele viu que eu fiquei solteira, que eu apaguei as fotos, que ele veio, que ele me chamou, que não sei o que, e gente, o garoto era lindo, só que ele era meio psicopata. Querido, que você tá achando que você quer agora? Livro de Dark? Você tá achando que isso é um Dark Romance? Eu falei, não, meu amigo, não, isso não é normal, não. E aí ele falou que era tão apaixonado por mim que ele fez essa tatuagem. Gente, ele me mostrou o celular dele, eu era a capa do celular dele. Ele me mostrou o notebook dele, eu era a capa do notebook dele. E ele pegando as coisas dele pra me mostrar, olha aqui, você é a capa do meu notebook, você é a capa do meu celular, não sei o quê. E eu assim, ó, olhando assim pro jato, meu Deus, pula a janela, abre a porta, sai correndo, o que eu faço? Eu na hora, eu fiquei, caramba, gente, que loucura, né? Fiquei assim, assustada, peguei meu telefone e falei, oi mãe, como assim mãe, você tá no hospital? Não mãe, como assim? Não mãe, eu tô indo pra aí, desliguei o telefone. Quando eu desliguei, o menino tava de braço cruzado, olhando pra minha cara e falando assim, sua mãe mora em outro estado. Eu falei, pra tu ver, eu vou ter que viajar. Eu vou ter que viajar pra poder estar. Minha mãe tá no hospital. O cara sabia que minha mãe morava em outro estado. Falei pra ele que minha mãe tava me ligando no hospital, que eu ia ter que viajar e fui embora. Eu fui embora, bloqueei esse menino de tudo quanto é coisa. Gente, olha, ainda bem que esse menino, eu acho que não sabia onde eu morava. Depois que eu bloqueei ele entendeu e nunca mais me procurou. Graças a Deus, deve ter apagado a tatuagem, amém. E eu que descobri o meu chifre através do Mercado Livre. Eu fui casada durante 8 anos e eu até que considerava o meu casamento um casamento bom, era um casamento bem tranquilo. Ele era muito de boa e eu também. A única questão que tinha no nosso casamento era sobre ter filhos. Ele nunca quis ter filhos, só que de um tempo pra cá ele passou a querer e eu também nunca quis e até o momento também não quero. Eu sou muito medrosa, então assim, eu não consigo me imaginar parindo uma criança. Enfim, nós sempre tivemos costume de comprar no Mercado Livre. Até que um dia eu estava em casa e chegou uma encomenda, só que eu não estava esperando nada e eu também não sabia que meu marido tinha comprado algo. Beleza, peguei a encomenda e assim que eu entrei em casa, é claro que eu fui abrir para ver o que era. E gente, quando eu abri, era aquelas arminhas de brinquedo de gel que saiu agora, sabe? Na hora, eu achei muito estranho, porque meu marido não era dessas coisas, ele nunca foi de ligar para essas coisas. Ok, tirei uma foto, mandei para ele e perguntei se era dele. E assim que ele visualizou, ele começou a escrever e parar. Ele escrevia e parava. E depois de alguns minutos, ele respondeu sim, só sim. Nisso, dei risada e perguntei para ele o porquê que ele comprou, sendo que ele nunca foi de ligar para essas coisas. E ele simplesmente respondeu que deu vontade e pronto, ele comprou. Eu sei que ele chegou a brincar com essa arminha uma vez, eu acredito que é para disfarçar, né? Ok, dias se passaram e eis que essa arminha sumiu de casa. Foi então que eu fui perguntar, né, pro meu marido onde estava e ele respondeu que ele enjoou e que por isso ele vendeu para um amigo do trabalho, porque esse amigo tinha um filho e esse filho queria. E eu lembro que eu até falei pra ele, bom, eu sabia que isso ia acontecer, porque você não gosta, você não liga pra essas coisas. Beleza, um certo dia nós fomos comer um lanche e assim que nós chegamos lá, quem que a gente encontra? O amigo dele do trabalho que comprou a arminha. E esse amigo dele estava junto com a mulher e com o filho. Eu não tinha muita amizade de chegar, conversar, mas a gente sempre se cumprimentava. Então nós fomos até a mesa deles para poder dar um oi. E enquanto a gente estava ali cumprimentando eles, eu senti no fundo do meu coração de perguntar para o garoto se ele havia gostado do presente, no caso a arminha. E quando eu perguntei, todo mundo daquela mesa fez cara de interrogação. E ali eu já entendi tudo, fingi, né, que eu me enganei e fui para minha mesa. E assim que nós sentamos na mesa, eu olhei para ele e perguntei para ele, cadê essa arminha? Por que você tá mentindo para mim? E ali, novamente, ele inventou uma outra desculpa. Ele falou que deu para um priminho dele que queria muito, só que a mãe dessa criança não tinha condições de dar e a criança já estava ficando doente. Então, para a criança não ficar doente, ele deu para esse priminho dele. Só que, segundo ele não me contou porque eu não gosto da mãe dessa criança. A gente não se dá muito bem. Então, ele ficou com medo de eu brigar com ele, por isso que ele não me contou. Só que por eu não conversar e não gostar da mãe dessa criança, ele jurava que eu não ia
falar com ela, que eu não ia perguntar pra ela. Só que ele tava muito enganado e pra surpresa dele, eu fui falar com ela. E adivinhem, outra mentira, ele não tinha dado nada pra esse priminho dele. Então que eu cheguei nele e eu falei pra ele, ou eu descubro a verdade por você mesmo, ou eu vou descobrir de outro jeito. Só que se eu descobrir de outro jeito, não vai prestar. E ele sabia como eu era, então foi ali que ele finalmente decidiu contar a verdade. Ele falou que ele conheceu uma moça e que essa moça tem um filho. E o filho dessa moça pediu esse presente pra ele e ele deu. Só que o idiota, quando ele comprou, ele esqueceu de trocar o endereço e é óbvio que chegou em casa. Aí ele começou a chorar, dizendo que me amava e que o maior sonho da vida dele era ter um filho e uma família comigo. E que por isso ele acabou caindo na carência e ficou com essa mulher por ela já ter um filho. E ali ele se iludiu com a família por ter uma família. Ele falava assim, eu largo tudo, eu abandono tudo, qualquer coisa só pra poder ter uma vida e uma família com você. Eu te amo demais. E assim que ele terminou de falar, que ele terminou de chorar, eu mandei ele arrumar as coisas dele e ir embora pra casa da família de comercial dele. Ele chorou mais ainda, fez mais cena ainda e foi embora. E um tempinho depois ele realmente foi morar com a família de comercial dele. E isso não é nada, tá? Ele posta foto com o garoto e realmente parece que é o pai. Vocês precisam ver que lindo. E tudo isso porque o bonito queria ser pai. Vamos ver, né, até onde dura essa paternidade. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Por enquanto, meu app Vizinho oficial ainda está suspenso, então eu estou recebendo as histórias pelo e-mail que eu vou deixar aqui embaixo e pelo meu Insta secundário também. Você pode vir me acompanhar lá, vai ser um prazer te ter comigo. Tchau! Terminei com meu namorado e 3 horas depois ele me mandou uma foto com uma pergunta. E, gente, vocês não têm... Olha, mas não tem problema não. Aqui se faz, aqui se paga. Eu namorava com esse Jurandir há 10 anos. 10 anos sem consideração. 10 anos pra ele pegar a consideração dele e enfiar no toba. Olha, gente, eu vou te falar um negócio, mas tudo bem. Não tem... Há males que vêm para os bens. Eu namorava com esse candengo há 10 anos, né? E ele me pegou pra namorar, eu era muito nova e ele era mais velho que eu. E eu achei que ele ia ter a questão da maturidade, por isso que eu tava querendo namorar um homem mais velho. Ele foi me conquistando, foi me levando no papo. E aí, quando eu vi, amor, já tava de aliança no dedo, namorando com ele, sabe? Ele queria morar junto comigo, mas eu falava que tava muito cedo. Enfim, eu enrolei ele durante 10 anos. E aí, quando ele começou a me apertar pra poder morar junto, porque ele já tinha a casa dele, ele já era velho, só que eu tava estudando e eu queria me formar. Eu não queria a responsabilidade de ser esposa, porque ele era aquele tipo de homem que não ia me ajudar em nada, sabe? Ele era aquele tipo de homem que queria o café dele na mesa, que, sabe, que queria chegar em casa e a esposa tá linda, cheirosa, que ele não ia se importar se eu tava em semana de prova ou coisa do tipo. E eu tava me formando, eu não queria. E aí eu pedi pra ele um tempo pra até minha formatura, sabe? Eu falei, ó, a gente casa quando eu me formar e tudo mais. E ele, a princípio, tinha aceitado até que ele começou a me apertar, gente. E aí começou aquele inferno, não sei o que, eu não tava mais aguentando. Eu chamei ele pra conversar e falei que era melhor a gente terminar, né? Porque a gente tinha se encontrado no momento errado, que não era aquilo que eu queria, que se ele queria casar eu entendia, mas que eu não queria casar. Conversei com ele como uma pessoa adulta que eu era. Só que vocês acham que ele levou numa boa eu ter terminado? Gente, aquele homem de Jesus, ele fez um escândalo que não estava escrito no papel, de tanto escândalo que ele fez. Falou que eu ia me arrepender, que ele era o homem da minha vida, que eu tava perdendo um grande partido. Fez o show dele, da Xuxinha, eu mandei ele embora, né? E aí, 3 horas depois, ele me mandou uma foto com a seguinte pergunta. Ele me mandou uma mensagem, aí quando eu abri, gente, eu não acreditei em tamanha infantilidade. Porque eu fazia faculdade e os meus pais, eles não tinham dinheiro pra poder me ajudar a pagar a faculdade. Então eu trabalhava pra poder pagar a faculdade. E eu fazia o quê? Eu fazia bico de leste. Eu botava cílios, porque eu tinha feito curso e tal, e aí eu comecei a atender em casa, acabei que eu fiz uma clientela e comecei a pagar a faculdade com isso. Eu tinha uma bolsa e o restante dava pra eu poder pagar. Bonitinho, a gente terminou. E assim, gente, eu terminei com ele gostando dele, tá? Eu não desgostava dele, não. Eu gostava dele. Só que eu realmente não tava dando mais pra mim, porque ele queria uma coisa que eu de verdade não queria. Então eu achei melhor cada um ir pro seu canto. Mas óbvio que ele saiu lá de casa. Eu chorei, sofri e tal. E aí, 3 horas depois, ele me manda uma fotinha
do rostinho de uma menina, que notoriamente eles estavam na casinha, e ele perguntou assim, qual que é os cílios que essa menina aqui tá usando, porque eu achei muito lindo. Na minha cara. Quando eu vi aquilo, cara, eu não acreditei. Aí, obviamente, começou a cair o meu mundo, bem tocando na minha cabeça. Só que eu falei, não, vou me rebaixar. Porque é isso que ele quer. Eu respondi, tu respondeu? Porque eu não respondi. Eu não falei nada, eu falei, não tem problema não. Ele tinha um amigo que eu sabia que esse amigo dele era afim de mim. Eu falei, não tem problema, eu vou me igualar. Mas é errado, concordo. Mas com o sangue fervendo a gente se iguala. Mandei mensagem pra esse best querido dele, perguntei se ele tava fazendo alguma coisa. Falei que eu estava solteira e que ele tinha terminado comigo. Gente, mas era amigo, de tipo assim, de cresceu junto, de vivia, sabe, na balada com a gente, de eu conheci, amigo mesmo. Que ele gostava e chamava de irmão. Só que esse amigo era talarico, né? E aí ele falou pra mim que ele não ia fazer nada, mas que ele topava assim desde que fosse no sigilo. Obviamente que ele não queria que o amigo dele descobrisse que ele estava traçando a ex dele. Só que eu também não falei que eu tinha ficado solteira 3 horas. Perguntei pra ele se ele queria ir lá pra minha casa, porque os meus pais não estavam em casa. Ele topou e foi para minha humilde residência. Gente, quando a gente chegou lá, foi varinha de roga de nataioba, a rã pimenta ficou inchada, olha, madeirada a noite todinha. Ele foi lá pra casa de tarde e só saiu lá de casa de noite, que os meus pais iam dormir fora. Aí, o que eu fiz? Aí eu respondi a mensagem dele. Ficou no vácuo até eu terminar de furenfar e eu consegui tirar uma fotinha do amigo escondidinha. E aí eu não tava nem aí se ia prejudicar o amigo, se o amigo não ia gostar. Eu só tava usando pra minha amigazinha mesmo, cada um desses problemas que você resolveu pra lá, que ele mandou ele traçar a ex do amigo, né? Isso não era um problema meu, eu fui só a traçada. E aí eu respondi da seguinte forma: seu amigo mandou falar que era o modelo brasileiro. Amor, foi um escândalo onde a gente morava. Nossa, ele ficou revoltado. Ele contou isso pra todo mundo. Teve briga entre ele e o amigo dele. Eles não se falam mais. Ele tentou voltar comigo de todas as formas, mas eu não quis. De jeito nenhum. O amigo não ficou com raiva de mim, só tipo de início, mas fica comigo até hoje. E é isso, gente. Se vinguem. Amém. Eu descobri que meu marido saiu com quase todos os homens da minha família. Eu sou casada há 20 anos e alguns anos atrás eu descobri a primeira traição do meu marido com um menino de 18 anos. E quando eu descobri, eu entrei em depressão porque eu não conseguia aceitar aquilo de jeito nenhum. E assim eu fiquei por muito tempo de cama, eu não queria levantar pra nada, eu não queria levantar pra comer, eu não queria levantar pra tomar banho, eu queria só ficar deitada. Eu ficava remoendo aquilo e tentando entender por que ele tinha feito aquilo. Ainda mais com um menino. Foi então que ele começou a fazer assim de tudo para conseguir o meu perdão. E deu certo porque eu acabei perdoando ele e feito isso eu consegui me levantar, aos poucos eu fui saindo da depressão. E assim foi tudo bem até o dia que eu peguei troca de mensagens dele com o meu sobrinho de 22 anos. Filho da minha irmã, e eles tiveram relações em troca de dinheiro. E ali novamente eu me vi sem chão e sem vida, só que mais uma vez eu não consegui largar dele. E depois disso eu descobri várias outras traições. E sabe o que ele começou a fazer? A cada traição dele, ele me dava luxos e mais luxos. Ele meio que começou a me comprar com dinheiro, com presentes caríssimos. E todas as vezes eu perdoava ele porque eu não conseguia largar dele. Então, sobre o meu sobrinho, não contei pra ninguém, perdoei e vida que segue. E depois dessa vez, eu descobri que ele saiu com um outro sobrinho meu e com o marido também da minha irmã. Ele ficou também com o marido de uma prima minha e não bastando até aí, ele também ficou com 2 amigos desse meu sobrinho que ele também ficou. Mas como eu falei, a cada traição era um presente caríssimo. Para vocês terem noção, eu ganhei 2 carros, eu ganhei bolsas caríssimas, calçados caríssimos, eu ganhei viagens com a minha amiga. Eu reformei a minha casa 2 vezes, eu comprei um apartamento para mim quando eu quiser ficar sozinha.
E não, a gente nunca chegou a ter uma conversa sobre isso, eu nunca tive coragem de sentar com ele e perguntar sobre isso, até porque a nossa vida sexual é muito ativa, ele é muito maravilhoso na cama, e ali naquele momento eu consigo ver que ele me ama. Ele me ama, mas se ele me ama, por que ele faz isso com homens? Se ele não me desejasse, a gente não teria nada, mas dá pra ver que ele me deseja. Mas a questão é, eu sei que ele não parou de me trair com homens, só que eu sinto que ele me ama de verdade. Ele fala que ele me ama e quando ele fala, eu acredito. E eu amo muito o meu marido. E de verdade, eu trocaria tudo que eu tenho, tudo, pra ter o meu marido só pra mim. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria?